História infantil. Cinderela. Era uma vez uma jovem chamada Cinderela que morava em uma casinha no campo. Seu pai, um homem bondoso, se casou novamente com uma mulher que tinha duas filhas, Anastácia e Drizella. Quando o pai de Cinderela faleceu, a vida dela mudou completamente. A madrasta e suas filhas se revelaram cruéis e egoístas, fazendo Cinderela trabalhar o dia inteiro, limpando a casa e cozinhando, como se fosse uma empregada. Apesar de tudo, Cinderela era uma jovem doce, sempre com um sorriso no rosto e bondade no coração. Ela conversava com os animais da casa, como os ratinhos e os passarinhos, que se tornaram seus melhores amigos. Eles sempre a ajudavam e traziam um pouco de alegria para seus dias difíceis. Um dia, chegou a notícia de que o rei estava organizando um grande baile no castelo. Todas as jovens do reino estavam convidadas, pois o príncipe queria escolher uma noiva. As irmãs de Cinderela ficaram eufóricas e a madrasta logo tratou de preparar vestidos luxuosos para suas filhas, mas disse a Cinderela que ela não poderia ir. Mesmo assim, Cinderela não desistiu. Com a ajuda de seus amigos animais, ela costurou um belo vestido para si, usando retalhos e enfeites que achou pela casa. Quando Cinderela apareceu vestida e pronta para o baile, a madrasta e suas filhas ficaram furiosas. Elas rasgaram seu vestido e a deixaram sozinha e triste. Cinderela correu para o jardim e, em meio às lágrimas, desejou com todo o coração que pudesse ir ao baile. Foi então que algo mágico aconteceu. Uma luz brilhante surgiu e, de repente, apareceu uma fada bondosa. Era a fada madrinha. "Não se preocupe, querida", disse a fada madrinha com um sorriso gentil. "Você merece ir ao baile mais do que qualquer uma." E com um aceno de sua varinha mágica, ela transformou uma abóbora em uma linda carruagem, ratos em cavalos e um velho cavalo em um cocheiro. Cinderela ficou surpresa e maravilhada. "Mas eu não posso ir assim", disse Cinderela, olhando para seu vestido rasgado. A fada madrinha deu outra varinha mágica e, num passe de mágica, o vestido rasgado de Cinderela se transformou em um maravilhoso vestido azul brilhante, com sapatos de cristal que cintilavam como estrelas. "Lembre-se", disse a fada, "a magia só dura até a meia-noite." No baile, todos ficaram encantados com a beleza e a graça de Cinderela, inclusive o príncipe, que não tirava os olhos dela. Eles dançaram a noite inteira e Cinderela se sentiu como uma princesa. Mas, quando o relógio começou a soar às 12 badaladas da meia-noite, Cinderela se lembrou do aviso da fada madrinha e saiu correndo, deixando o príncipe sem entender. Na pressa, ela perdeu um de seus sapatos de cristal na escadaria do castelo. No dia seguinte, o príncipe anunciou que encontraria a dona do sapato perdido, pois sabia que ela era a garota dos seus sonhos. Ele e seus guardas percorreram o reino, levando o sapato de cristal de casa em casa. Quando chegaram à casa de Cinderela, a madrasta trancou-a no sótão para que ela não fosse encontrada. Mas, com a ajuda de seus amigos animais, Cinderela conseguiu escapar. Quando o guarda tentou colocar o sapato nas irmãs, ele não serviu. Então, Cinderela apareceu e pediu para experimentar. A madrasta e as irmãs riram, mas o príncipe reconheceu seus olhos bondosos. Para surpresa de todos, o sapato de cristal encaixou perfeitamente. Assim, Cinderela foi levada ao palácio, onde se casou com o príncipe. E viveram felizes para sempre, lembrando sempre que a verdadeira beleza vem do coração e que a bondade e a coragem podem mudar qualquer destino. História infantil. Rapunzel. Era uma vez uma mulher grávida que contou a seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal morava próximo ao sítio de uma bruxa. Não resistindo à aflição de sua esposa, o marido passou a colher, durante a noite, algumas beterrabas na horta da vizinha. Certa vez foi surpreendido, e a bruxa lançou com a voz rouca a seguinte maldição: "Não se preocupe, meu senhor, sirva-se à vontade. Só não se esqueça de uma coisa:
Quando seu bebê nascer, o Senhor o entregará para mim." Meses depois, o homem foi obrigado a atender à ameaça. A bruxa levou consigo a criança, a quem deu o nome de Rapunzel. Ao completar 12 anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre sem portas e com uma pequena janela. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. E sempre que a bruxa desejava subir na torre, gritava: "Rapunzel, jogue suas tranças!" E a bela moça desenrolava seus negros cabelos, que, de tão longos, tocavam a fina relva. Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade de sua voz. Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou: "Rapunzel, jogue as suas tranças!" A jovem as desenrolou e os cabelos tocaram os pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquela clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Logo em seguida, levou-a embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se sustentou na janela, a feiticeira lhe disse: "Veio encontrar Rapunzel? Eu a levei para muito longe. Você nunca mais a encontrará. Nunca mais." E ria do desespero do príncipe. Neste momento, a bruxa derrubou o príncipe, que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão violenta que o deixou cego. O jovem se levantou e começou a andar com dificuldade pela floresta, pensando em sua amada. De repente, escutou uma voz familiar. Era o canto de Rapunzel. Eles se encontraram e se envolveram num abraço cheio de alegria. A felicidade era tanta que Rapunzel começou a chorar e as lágrimas da jovem se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. História infantil: Aladim e a Lâmpada Mágica. Era uma vez, em uma terra distante, um jovem chamado Aladim. Ele vivia com sua mãe em uma pequena casa de uma cidade movimentada. Aladim era um rapaz esperto e curioso, mas ele não gostava muito de trabalhar. Preferia brincar e explorar a cidade. Um dia, enquanto Aladim estava passeando pela cidade, ele foi abordado por um homem estranho. O homem se apresentou como um rico mercador, mas, na verdade, ele era um feiticeiro malvado. Ele prometeu a Aladim riquezas inimagináveis se ele o ajudasse a encontrar uma coisa muito especial: uma lâmpada mágica que estava escondida em uma caverna secreta. Aladim, curioso e ansioso para ajudar sua mãe, concordou em ajudar o feiticeiro. Eles viajaram até uma montanha distante, onde havia uma caverna escondida. O feiticeiro disse a Aladim: "Entre na caverna e pegue a lâmpada mágica. Não toque em nada mais além da lâmpada." Aladim entrou na caverna e ficou deslumbrado com o que viu. Havia tesouros por todos os lados. No meio de todo esse tesouro, ele encontrou um tapete mágico, que parecia estar vivo e se movia sozinho. O tapete era amigável e, rapidamente, se tornou companheiro de Aladim. Ele então encontrou a lâmpada mágica e começou a voltar. Quando Aladim chegou à entrada, o feiticeiro exigiu que ele entregasse a lâmpada antes de sair. Mas Aladim ficou desconfiado e disse: "Primeiro me ajude a sair, depois te entrego a lâmpada." O feiticeiro ficou muito bravo e, em sua raiva, jogou uma pedra enorme na entrada da caverna, prendendo Aladim lá dentro. Aladim ficou desesperado e tentou de tudo para sair. Mas a caverna estava completamente fechada. Em um momento de desespero, Aladim esfregou a lâmpada mágica para se distrair. De repente, um gênio enorme apareceu. O gênio disse: "Eu sou o gênio da lâmpada. O que você deseja, meu senhor?" Aladim, assustado, mas cheio de esperança,
pediu para ser levado para casa. Num piscar de olhos, ele estava de volta em sua casa, seguro e são, com a lâmpada mágica em mãos. O tapete mágico também voltou com ele, se tornando um fiel companheiro de aventuras. Aladim contou tudo para sua mãe e, juntos, decidiram usar a lâmpada com sabedoria. Quando esfregaram a lâmpada novamente, o gênio apareceu e disse: "Estou aqui para servir. O que vocês desejam?" Aladim e sua mãe pediram comida, roupas novas e uma bela casa para viver. O gênio rapidamente atendeu todos os pedidos. Com o tempo, Aladim usou os desejos para ajudar as pessoas de sua cidade e se tornou muito querido por todos. Certo dia, o príncipe do reino anunciou que sua filha, a princesa, se casaria com um homem que trouxesse o presente mais valioso. Aladim, apaixonado pela princesa, pediu ao gênio da lâmpada um palácio cheio de tesouros. Com a ajuda do tapete mágico, ele chegou ao palácio do príncipe e todos ficaram impressionados com o esplendor dos presentes de Aladim. A princesa se apaixonou por ele. No entanto, o feiticeiro malvado descobriu que Aladim havia escapado da caverna e estava vivendo como um príncipe. Ele voltou disfarçado de comerciante e conseguiu enganar a princesa, fazendo-a trocar a lâmpada mágica por uma nova. Quando o feiticeiro esfregou a lâmpada, o gênio apareceu e foi forçado a obedecê-lo. O feiticeiro usou seus desejos para roubar o palácio e afastar a princesa para um lugar distante. Mas Aladim não se deu por vencido. Com a ajuda do tapete mágico, ele conseguiu retornar ao palácio e, com um plano inteligente, enganou o feiticeiro e recuperou a lâmpada mágica. Com a lâmpada de volta em suas mãos, Aladim pediu ao gênio para trazer o palácio e a princesa de volta para casa. Finalmente, Aladim e a princesa viveram felizes para sempre, e ele usou seus desejos para sempre ajudar os necessitados e trazer alegria para todos ao seu redor. História infantil: Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias, a madrasta perguntava ao seu espelho mágico: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" "Não, rainha. Em todo o mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua." Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. "Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela." Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: "Conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela." O homem acatou. Porém, ao chegar à floresta, disse para Branca de Neve: "Fuja e não volte. Sua madrasta deseja fazer mal a você." Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer quando avistou uma pequena casa. Resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa que estavam em 7 pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou 7 pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa, que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por 7 anões e, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou: "Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu?" "A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos 7 anões." A rainha ficou furiosa. Mandou prender o guarda que a enganara e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões.
Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e o colocaram sobre uma mesa, no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos 7 anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço da maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou: "Onde estou? O que aconteceu?" O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. História infantil. A Pequena Sereia. Era uma vez, nas profundezas do oceano, uma jovem sereia chamada Ariel. Ela era filha do rei Tritão, o poderoso rei dos mares, e vivia no lindo palácio subaquático com suas irmãs e amigos. Ariel era muito curiosa sobre o mundo dos humanos e adorava colecionar objetos que caíam no mar, como garfos, cachimbos e até espelhos. Um dia, enquanto explorava um naufrágio com seu melhor amigo, o peixinho linguado, Ariel avistou um grande navio navegando na superfície. Curiosa, ela nadou até lá e espiou por entre as ondas. No navio, havia um jovem príncipe chamado Eric. Ele era bonito e tinha um sorriso encantador. Ariel ficou encantada ao vê-lo e, nesse momento, sentiu algo especial em seu coração. De repente, uma terrível tempestade começou a agitar o mar. As ondas eram tão fortes que o navio se partiu ao meio e Eric foi jogado na água. Sem pensar 2 vezes, Ariel nadou rapidamente até ele e o salvou, levando-o até a praia. Enquanto o príncipe estava desacordado, Ariel cantou para ele com sua bela voz. Quando Eric acordou, ele viu apenas um vislumbre de sua salvadora e ouviu sua linda voz antes dela mergulhar de volta ao mar. Desde então, Eric não conseguia esquecer aquela voz mágica. Ariel também não conseguia esquecer Eric. Ela queria muito conhecê-lo e viver no mundo dos humanos. Foi então que, cheia de coragem, ela tomou uma decisão perigosa. Procurou Úrsula, a bruxa do mar, conhecida por fazer feitiços arriscados. Úrsula, sorrateira e astuta, fez um acordo com Ariel. Ela daria pernas humanas à jovem sereia, mas Ariel teria que entregar sua voz como pagamento. E havia uma condição importante. Ariel teria apenas 3 dias para fazer o príncipe Eric lhe dar um beijo de amor verdadeiro. Se não conseguisse, ela voltaria a ser uma sereia e pertenceria a Úrsula para sempre. Apesar dos riscos, Ariel, ansiosa para estar com Eric, aceitou o acordo. Num passe de mágica, ela se transformou em humana, mas sua bela voz foi capturada por Úrsula e guardada em um colar mágico. Na superfície, Ariel foi encontrada por Eric, que ficou impressionado com sua semelhança com a garota que o havia salvado. Embora Ariel não pudesse falar, Eric se sentia atraído por ela, como se já a conhecesse. Ele se lembrava claramente da voz encantadora que o havia salvo. Com o passar dos dias, a gentileza, alegria e coragem de Ariel conquistaram o coração do príncipe. Eles passaram o tempo explorando o reino, rindo e se divertindo juntos. Porém, o 3º dia estava chegando ao fim, e Ariel ainda não havia conseguido o beijo de amor verdadeiro. Úrsula
percebendo que seu plano estava dando certo, decidiu interferir. Ela se disfarçou de uma bela jovem com a voz de Ariel e enfeitiçou Eric para que ele acreditasse que ela era a garota que o havia salvado. Desesperada, Ariel pediu a ajuda de seus amigos do mar. Juntos, eles conseguiram quebrar o feitiço de Úrsula, e Eric percebeu que a voz que ele sempre lembrava pertencia a Ariel, sua verdadeira salvadora. No final, Eric e Ariel finalmente se beijaram antes que o sol se pusesse, quebrando o feitiço de Úrsula. O rei Tritão, vendo o amor verdadeiro de sua filha por Eric, usou sua magia para transformar Ariel permanentemente em humana. Ariel e Eric se casaram em um lindo navio ao pôr do sol, cercados por amigos, família e todas as criaturas do mar. E assim, viveram felizes para sempre, entre o mar e a terra, onde ambos os mundos se uniram em harmonia. História infantil. A Bela Adormecida. Era uma vez, em um reino distante, um rei e uma rainha que desejavam muito ter um filho. Depois de muitos anos, nasceu uma linda princesinha chamada Aurora. Felizes com o nascimento da filha, o rei e a rainha organizaram uma grande festa e convidaram todos do reino, incluindo 3 boas fadas. Durante a festa, cada uma das fadas deu um presente especial à pequena princesa. A primeira fada deu a Aurora o dom da beleza, e a segunda fada deu a ela uma voz suave como a de um passarinho. Quando a terceira fada estava prestes a dar seu presente, uma fada malvada, que não havia sido convidada para a festa, apareceu de repente. Com raiva por ter sido deixada de fora, a fada malvada lançou uma terrível maldição. Quando a princesa completar 16 anos, ela vai espetar o dedo em uma roca de fiar e cair em um sono profundo, do qual nunca mais acordará. Todos no salão ficaram assustados. Mas a terceira fada, que ainda não tinha dado seu presente, disse: "Eu não posso desfazer a maldição, mas posso amenizá-la. A princesa não morrerá. Ela apenas cairá em um sono profundo. E ela só acordará com o beijo do verdadeiro amor." O rei e a rainha, desesperados, ordenaram que todas as rocas de fiar do reino fossem destruídas para proteger a Aurora. E assim, a Aurora cresceu segura e feliz, sem saber da maldição que pairava sobre ela. Quando a Aurora completou 16 anos, enquanto passeava pelo castelo, encontrou uma senhora idosa fiando em uma roca. Curiosa, a Aurora se aproximou e, sem saber o perigo, tocou na roca. Imediatamente, ela caiu em um sono profundo, assim como a fada malvada havia previsto. O rei e a rainha ficaram muito tristes, mas a terceira fada, cheia de bondade, lançou um feitiço sobre todo o castelo para que todos caíssem em um sono profundo junto com a Aurora, esperando pelo dia em que o verdadeiro amor a acordaria. Os anos se passaram, e um dia, um príncipe corajoso e bondoso ouviu falar da lenda da Bela Adormecida. Ele decidiu que iria até o castelo, enfrentaria qualquer desafio e acordaria a princesa. Quando chegou lá, ele teve que lutar contra espinhos enormes e uma terrível serpente encantada que a fada malvada havia colocado para proteger o castelo. Mas, com sua coragem e coração puro, ele venceu todos os desafios. Finalmente, o príncipe encontrou Aurora dormindo na torre do castelo. Ele se aproximou e, com um beijo gentil, quebrou o feitiço. Aurora acordou, assim como todos no castelo. O rei e a rainha ficaram radiantes de alegria, e Aurora e o príncipe se apaixonaram. Logo se casaram e viveram felizes para sempre. E assim, o reino voltou a ser um lugar de alegria e paz. História infantil. A Princesa e o Sapo. Era uma vez, em um reino distante, uma jovem princesa chamada Elisa. Ela era conhecida por sua bondade e seu grande desejo de ajudar os outros. Um dia, enquanto brincava nos jardins do castelo,
Elisa deixou cair sua bola de ouro favorita em um lago. Desesperada, ela se aproximou da beira do lago e começou a chorar. Foi então que um sapo muito simpático apareceu na superfície da água. "Por que você está chorando, princesa?" perguntou o sapo com uma voz suave. "Minha bola de ouro caiu no lago e eu não consigo recuperá-la", respondeu Elisa, enxugando as lágrimas. O sapo pensou por um momento e disse: "Eu posso pegar sua bola de ouro para você, mas em troca, você precisa me prometer que vai ser minha amiga. Podemos brincar juntos, jantar juntos e você deve me dar um beijo." A princesa, achando que o sapo era apenas um sapo e não poderia realmente exigir todas essas coisas, concordou sem pensar muito. "Claro, senhor sapo, eu prometo." O sapo mergulhou na água e logo voltou com a bola de ouro na boca. Feliz, a princesa pegou sua bola e correu de volta para o castelo, esquecendo-se completamente da promessa que havia feito. No dia seguinte, enquanto estava jantando, ouviu um som estranho na porta do castelo. A princesa abriu a porta e lá estava o sapo. "Princesa Elisa, eu vim para o jantar e para nosso momento de amizade, como você prometeu", disse o sapo alegremente. A princesa ficou surpresa, mas lembrou-se da promessa que havia feito. Embora relutante no começo, ela deixou o sapo entrar e o colocou em um pratinho ao seu lado. Para sua surpresa, o sapo era um ótimo companheiro de jantar, contando histórias divertidas sobre as aventuras que ele tinha no lago. Depois de um tempo de conversa agradável, o sapo olhou para a princesa e disse: "Agora, você precisa cumprir a última parte da sua promessa." A princesa hesitou, mas percebeu que o sapo havia sido muito gentil e manteve sua parte do acordo. Com um pequeno sorriso e um pouco de coragem, ela se inclinou e deu um beijinho na testa do sapo. No mesmo instante, uma luz mágica envolveu o sapo e, de repente, ele se transformou em um belo príncipe. Ele explicou que era um príncipe que havia sido enfeitiçado por uma bruxa malvada e que o beijo de uma princesa com um coração puro quebraria o feitiço. "Obrigado, princesa Elisa. Sua bondade e coragem me libertaram", disse o príncipe com um sorriso. Elisa ficou encantada e, a partir daquele dia, eles se tornaram grandes amigos. Com o tempo, essa amizade cresceu e floresceu, e o príncipe e a princesa viveram felizes, sempre lembrando do poder de uma promessa cumprida e de como a verdadeira amizade pode quebrar qualquer feitiço. E assim, o príncipe, a princesa e todos no reino viveram felizes para sempre. História infantil: A Bela e a Fera. Era uma vez, em um reino distante, uma jovem chamada Bela. Ela morava em uma pequena aldeia com seu pai, um inventor bondoso, que sempre estava criando coisas novas e curiosas. Bela adorava ler livros e sonhava com aventuras em terras mágicas. Um dia, o pai de Bela se perdeu na floresta durante uma viagem e acabou encontrando um castelo misterioso e grandioso. Com fome e cansado, ele entrou no castelo para descansar. Lá, ele encontrou uma mesa cheia de comida deliciosa e flores lindas no jardim. Ele colheu uma rosa para levar de presente para Bela, mas de repente, uma grande fera apareceu. "Quem ousa pegar uma rosa do meu jardim?" O pai de Bela, assustado, explicou que só queria um presente para sua filha. A fera, que havia sido amaldiçoada e transformada em um monstro por uma feiticeira, concordou em libertá-lo com uma condição: que sua filha, Bela, viesse ao castelo. Quando o pai de Bela voltou para casa e contou o que aconteceu, Bela, corajosa e cheia de amor pelo pai, decidiu ir ao castelo para salvá-lo. Ela chegou ao castelo e ficou surpresa com sua grandiosidade. Ao encontrar a fera, ela se assustou um pouco, mas logo percebeu que ele não queria machucá-la. A fera, surpresa com a coragem de Bela, aceitou o acordo. Ele não era mau, mas estava triste e solitário. Ele havia sido amaldiçoado por ser egoísta,
e precisava encontrar alguém que visse além de sua aparência assustadora. Bela logo descobriu que o castelo era encantado. Os candelabros falavam, os relógios contavam piadas e o bule de chá era especialmente amigável. Ela fez amizade com todos no castelo e começou a ver que, apesar da aparência assustadora da fera, ele tinha um bom coração. Todos os dias, a fera tentava ser mais amigável e mostrar seu lado gentil. Eles liam livros juntos, passeavam pelo belo jardim e pelo castelo. A fera, que antes era rude e brava, começou a sorrir mais. Bela viu que ele tinha um bom coração e começou a gostar dele. Um dia, durante um jantar especial, Bela e a fera dançaram juntos no grande salão do castelo. As estrelas brilhavam através das janelas e o castelo todo parecia cintilar. Enquanto dançavam, Bela percebeu que estava vendo a verdadeira beleza da fera, um coração cheio de bondade e generosidade. A fera, por sua vez, sentiu algo especial crescer em seu coração. Pela primeira vez, ele sentiu o que era o amor verdadeiro. Mas nem tudo era tranquilo. Bela sentiu saudades de seu pai e pediu à fera que a deixasse visitá-lo. A fera, mesmo triste, concordou, pois ele queria que Bela fosse feliz. Ela voltou para a aldeia e cuidou de seu pai. No entanto, os aldeões, liderados por um homem arrogante chamado Gastão, decidiram ir ao castelo e capturar a fera, acreditando que ele era perigoso. Ao saber disso, Bela correu de volta ao castelo para avisar a fera. Quando ela chegou, os aldeões já estavam atacando. Mas Bela se colocou na frente da fera e disse: "Ele não é um monstro, ele é meu amigo." Ao ver a coragem de Bela e a bondade da fera, os aldeões recuaram e foram embora. A fera, porém, estava machucada e Bela chorou, com medo de perdê-lo. Foi então que uma luz mágica começou a brilhar ao redor dele. A luz mágica envolveu a fera e ele começou a se transformar. Seus pelos desapareceram e ele se tornou um jovem príncipe. A feiticeira havia dito que a maldição só seria quebrada quando ele aprendesse a amar e fosse amado de volta. O castelo se encheu de alegria e todos os objetos encantados voltaram a ser humanos novamente. Bela e o príncipe continuaram a ser grandes amigos e, com o tempo, se apaixonaram ainda mais. Eles viveram felizes, explorando o mundo, ajudando os outros e mostrando que a verdadeira beleza vem de um coração gentil.